Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje, recebemos o professor José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. É um prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que nos acompanham para compartilharmos ideias que são tão inspiradoras. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre a importância de uma boa imaginação para o ser humano. Não vamos, é claro, esgotar o tema nesse podcast, muito menos trazer aqui verdades no sentido absoluto, mas sim refletirmos, conversarmos e, claro, extrair as ideias mais úteis e práticas para as nossas vidas. Bom, José Roberto, é um tema muito amplo, muito profundo, de uma riqueza muito grande. E claro, cada qual à sua maneira, seja a psicologia como ciência, seja a filosofia como tradição do pensamento, vão abordar de maneiras distintas e peculiares essa ideia da imaginação. Porém, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o aspecto filosófico do que significa a imaginação, para que nós compreendêssemos agora, em princípio, em linhas gerais, claro, qual é a concepção básica e fundamental que a filosofia tem enquanto ao que significa a imaginação. Inclusive, Danilo, a sua colocação foi muito apropriada, né? Porque realmente a imaginação é um dos temas tratados em qualquer dicionário de psicologia moderna, né? E há muitos bons estudos sobre isso dentro do contexto da psique ou da psicologia humana, né? E realmente, sem querermos esgotar o tema, vamos tratá-lo aqui do ponto de vista realmente da filosofia. E é interessante, né, que, os nossos estudos que nós fazemos nas nossas escolas, reunindo, fazendo uma comparação eclética de vários grandes filósofos, várias tradições filosóficas, nós vamos percebendo, né, que como pano de fundo, todos os grandes sábios e filósofos da humanidade, ao trabalharem os seus ensinamentos, né, diretamente com as pessoas, diretamente com os discípulos, né, que eles educavam e formavam, iam trabalhando para que eles desenvolvessem não só a capacidade de ter conhecimentos, né, ou seja, de ir combatendo a própria ignorância, como principalmente também de desenvolver a capacidade de imaginação, que, como você colocou aí na sua exposição, é um elemento fundamental também para que o ser humano ele cresça, ele se desenvolva, ele se aprofunde cada vez mais no conhecimento de si mesmo, e assim ele possa, né, usando todos os recursos da sua própria, constituição humana, poder conviver bem também com os demais, né, e sentir que nessa ação interior e ação exterior, ele constrói o seu próprio destino, o seu próprio futuro, ele constrói a si mesmo. Ou seja, em síntese, nós poderíamos dizer que a imaginação é a capacidade interior de trabalhar com imagens, isso conduzido, né, pela consciência, isso conduzido pelo conhecimento, isso conduzido pela vontade, e isso também conduzido pela meta aonde se quer chegar. E foi muito oportuna essa sua abordagem, José Roberto, em relação à importância de termos uma boa atenção e uma boa consciência no processo imaginativo, porque quando esses dois elementos não estão em questão, quando a gente os esquece, acontece que nós temos uma tendência a cair em devaneios ou em fantasias, por exemplo, ou, como se costuma dizer no jargão popular, nós costumamos viajar na maionese. E isso implica uma falta de processo consciente da imaginação, o que acontece justamente quando nós damos uma atenção devida a esse processo. E é justamente nesse sentido que vem a pergunta que eu quero lhe fazer, porque inclusive, uma ressalva aqui, o grande filósofo italiano Giordano Bruno, ele diz que a imaginação é o sentido dos sentidos e, propriamente falando, é o único dos sentidos, ou seja, ele não fala aqui no sentido do tato, evidentemente, ele fala no sentido da alma. Então isso é muito importante de destacar, porque quando a gente fala de imaginação, a gente não fala num processo de kama-manas, como dizem os hindus, ou essa mente dual que todos nós temos, no sentido de raciocinar, de elocubrar, de especular, mas sim no sentido de uma intuição, digamos assim. Então por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa contraparte da imaginação, que é justamente a fantasia, e também falasse um pouco sobre como nós podemos evitar esse processo fantasioso, digamos assim. Quais são as ferramentas que a filosofia nos traz nesse sentido? Exatamente, Danilo. Olha, e é uma das grandes, questões da filosofia, né, nós entendermos que existem muitas palavras
que são muito semelhantes ou assim derivadas, né, das suas correlatas, do mundo grego ou do mundo romano. Inclusive, existem muitas palavras, né, hoje em dia, que dão essa ideia de trabalhar com imagens, né. Você, por exemplo, citou fantasia, né, mas a gente poderia também utilizar a palavra ilusão, poderíamos utilizar a palavra alucinação, né, a palavra miragem, né, então são todos termos modernos, que nós vamos encontrar nos bons dicionários de psicologia e até modernamente, né, trabalhado por todos aqueles que atuam nesse setor de esclarecer esses campos relacionados ao interior do ser humano, né, não necessariamente psicólogos, mas estudiosos de uma maneira geral. Então, são palavras todas que nos remetem a essa questão de trabalhar com imagens, mas a imaginação, como entendiam os filósofos clássicos, né, a tradição clássica, é justamente essa capacidade de controlar as imagens, né, através da inteligência, do conhecimento e da vontade. Ao passo que a fantasia, a alucinação, a miragem, aí a gente poderia dizer que é o processo inverso. É a imagem que vai tomando conta dos processos do indivíduo. Porque, nessas antigas sociedades se consideravam que as imagens elas são objetos vivos. Quanto mais nós a alimentamos, mais ela cresce, mais ela se desenvolve, ela se reproduz em novas imagens, em novos conceitos, em novas, enfim, um novo processo de imaginação. Então, se nós, como seres conscientes, nós tomamos conta do processo, nós dirigimos a imagem, né, como um bom cavalheiro conduz o seu cavalo, então ela nos conduz aonde nós queremos chegar. Agora, se é o contrário, né, se é o cavalo que monta o indivíduo, aí pode-se ir para qualquer lugar, que é o que acontece na fantasia, na ilusão, na miragem. E essa ideia da miragem é o exemplo daquele soldado de guerra, por exemplo, que nós temos em alguns filmes, onde o soldado está extasiado num deserto, ou depois de um acidente de avião, enfim, e ele percebe que está só, com sede, e ele às vezes fantasia na sua frente um lago, um rio, o que de fato não é real. E isso nós podemos perceber no sentido de relações humanas, ou seja, quando nós idealizamos uma pessoa e colocamos ela sob um pedestal, imaginamos que ela é perfeita, que não tem defeitos, ou seja, a nossa mente, muitas das vezes, por falta de amadurecimento e de ver as coisas como elas são, a gente coloca uma imagem de algo que não é real, ou seja, isso é a fantasia. Em contrapartida, José Roberto, o poder da fantasia, me vem uma cena muito emblemática em relação a esse poder que a fantasia tem, que nós podemos encontrar no filme O Som do Coração, onde há um menino músico que tem uma vocação tremenda para música e ele está num orfanato, e ele foge desse orfanato, e quando ele chega numa avenida, ele começa a ouvir os sons dos carros, o som do metrô, das pessoas conversando ao seu redor, enfim, ele começa a observar tudo aquilo que é barulho e ruído, só que ele imagina que aquilo tudo são sons que ele, como maestro naquele momento, rege. Então é interessante porque ele começa a fazer uma regência, imaginando que tudo aquilo são sons harmoniosos e que tudo aquilo tem uma unidade. Então, quando a gente reflete sobre essa cena, pelo menos para mim me vem essa reflexão de que, quando nós passamos por uma prova, ou vemos as coisas desarmoniosas em desconcerto, digamos assim, e nós procuramos unir esses elementos e fazer disso tudo uma bela música, quando nós vemos as provas da nossa vida da mesma maneira, através de um processo imaginativo, nós podemos também criar ou recriar imagens belas e experiências positivas também. Quando você falou da miragem no deserto, né, um fenômeno já bastante estudado aí pelos teóricos realmente desses campos, desses fenômenos, né, Danilo, você deu um bom exemplo da imagem tomando conta do indivíduo, né, e ele se comportando de uma maneira que é até danosa para ele próprio. Os bons exemplos também da questão do rapaz que, diante de todos os ruídos, né, ele se imaginava regendo uma orquestra, é um outro bom exemplo, não de fantasia, mas justamente de imaginação. E nesse caso, né, Danilo, o que ele está fazendo é justamente embelezar a realidade, né? Ele está transformando algo que para nós é estressante normalmente, o barulho do trânsito, os barulhos da cidade, ele está transformando dentro dele em sons, em música, em ordem, em organização. E se
não conheço esse filme que você está se referindo, né, mas de vários outros, filmes e de certa maneira até da nossa experiência cotidiana, ele pode usar essa visão que ele está tendo dentro para realmente atuar, trazer algo dessa beleza que ele está vendo para fora. E isso é fantástico. Que é o que nós vamos ver, por exemplo, né, nos grandes compositores clássicos, como um Beethoven, um Mozart, né? Pega o que para nós seria barulho, seria ruído, e através dessa capacidade plástica, né, de ver imagens belíssimas, transformam isso em som, em harmonia, em melodia, enfim, em música. E isso fica muito claro, por exemplo, através de filmes como Matrix, As Crônicas de Nárnia, História Sem Fim, o próprio Harry Potter, Star Wars, O Senhor dos Anéis, enfim, nessas sagas que são como arquétipos, ou seja, esses autores captaram algo desse mundo imaginativo, digamos assim, desse mundo arquetípico, ideal, e plasmaram na Terra através de seus filmes, de suas obras, no sentido de trazer um heroísmo para as nossas vidas, uma vivência prática de valores. Ou seja, quando através de uma leitura de um livro mítico, mitológico, de uma história, de uma fábula, ou de um filme, ou de um conto, enfim, de uma poesia, quando nós nos deparamos com essas imagens e procuramos viver um pouco de tudo isso, é quando nós damos uma noção real à existência disso tudo. Então, se eu assisto um filme, um livro, uma poesia, e eu não me integro a isso e não vivo isso, não assimilo aquela ideia e coloco em prática, eu fico no mundo especulativo da fantasia. E o contrário é justamente a realização e a imaginação. Inclusive exatamente, Danilo. E inclusive, né, você, acabou de tocar numa coisa, porque processo imaginativo, processo fantasioso, né, a gente percebe a relatividade da questão, né, porque como o autor dos filmes de Star Wars, né, ele teve um processo imaginativo enriquecido pelos seus conhecimentos, pelos contatos, pelos seus próprios sonhos e aspirações, e transformou aquilo num conto moderno, num mito moderno, retratando um futuro e uma outra galáxia, né. E é como você bem colocou também, né, se a pessoa que assiste aquilo se inspira para se tornar um pouco melhor como ser humano, né, ela própria, captou isso como um processo imaginativo, agora ela vai trabalhar isso para tornar a sua vida um pouco mais próximo do seu modelo. Mas se a pessoa só fica nisso aí para, digamos assim: "Ah, que belo entretenimento, que bonito, ficção científica", aí é um processo meramente fantasioso, né. A pessoa vai gostar muito, mas isso não vai torná-la melhor. Ou seja, a imagem não vai ser utilizada para plasmar a sua própria alma, o seu próprio mundo interior, refinar os seus sentimentos, né, aprofundar os seus conhecimentos. E essa ideia que você traz dos símbolos ou dos mitos, digamos assim, ela nos remete ao passado, ou seja, civilizações como a egípcia, a grega, a africana, suméria, enfim. Os antigos falavam muito dos mitos e símbolos, e isso remete muito a essa ideia de imaginação também. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse aspecto. Sim, Danilo, hoje em dia, né, a questão da imaginação e fantasia, ela está muito presente, mas muito presente mesmo, né, principalmente, assim, no universo do entretenimento. Outra obra que nós gostamos muito, né, inclusive, alvo aí de vários podcasts, é O Pequeno Príncipe. Que imaginação teve o seu autor e como aquilo nos inspira, né, nos toca na nossa criança interior. Pode funcionar para a pessoa que lê, né, como algo que desencadeia as suas melhores imagens, né, para que ele também queira, ter essa capacidade de cortesia, ter essa capacidade de ritmo, ter essa capacidade de ver a vida como um cerimonial, né, ou então simplesmente a pessoa fica no: "Ah, eu gostei muito disso", né, e daí não se mover. Simplesmente fica como uma fantasia, como mais uma imagem, mais uma imagem. Isso porque na nossa época, né, essa capacidade de fantasia e imaginação, ela se mescla muito, né, contaminando às vezes uma a outra, porque fica no campo do entretenimento. Na antiguidade clássica, essas civilizações que você mencionou e outras, né, como os egípcios, os maias, os astecas, os antigos samurais japoneses, os antigos monges tibetanos, os antigos monges chineses, né, eles já viam a imaginação dentro de um processo formativo e educativo.
né. Por isso que eles usavam tantos símbolos, porque os símbolos para eles eram elementos, né, para puxar a capacidade de lidar com imagens do ser humano muito elevadas. Falavam dos deuses, né, tinham os mitos que falavam sobre os heróis. O que eram esses mitos, senão a capacidade ou a esperança, né, ou então a pedagogia de formação de dar boas e grandes imagens para as pessoas, para que elas pudessem, né, para que o jovem pudesse se ver, no mito de Hércules e trazer algo daquele heroísmo para o seu dia a dia, né. De certa maneira, poder crescer como ser humano, poder também se ver como um herói. A mesma coisa, né, nós vemos em obras como o Bhagavad Gita, né, uma obra muito simbólica, ou seja, uma obra cheia de imagens, onde o ser humano que está estudando aquilo, né, ele vai se ver com os modelos de reta ação, de ação generosa, onde ele vai poder se ver com as imagens, né, que demonstram que o ser humano ele não é simplesmente, né, como diria o mestre Oda, essa rude matéria, mas algo interior muito mais luminoso, né, basicamente porque a diferença do nosso tempo para esses povos antigos é que essa capacidade de imaginação ela ficava, no campo da pedagogia, ou seja, no campo da educação, no campo da formação dos jovens, do ser humano, do homem, da mulher, para que ele pudesse então realmente utilizar as imagens, né, para plasmar o seu rico mundo interior, poder crescer como ser humano. E é muito interessante, né, Daniel, que, por exemplo, assim, o mito de Hércules, né, e o mito de Teseu, o mito de Ulisses, a gente percebe, né, que são histórias em que falam de heróis, seres humanos especiais, metade filho dos deuses, saindo aí pelo mundo para matar hidras, para matar dragões, para matar, monstros, não é verdade? Mas a gente não percebe, né, que o ser humano, ao receber esses mitos, eles buscassem sair ao mundo fazendo isso. Ou seja, eram imagens que ajudavam o ser humano, né, a construir a sua vida no posto em que ele estivesse. Um jovem grego não saía aí para o mundo falando assim: "Vou achar uma hidra para matar". Não, ele sabia que aquilo era uma imagem simbólica. E isso contribuía para que, no seu trabalho, na sua relação familiar, no trabalho com a terra, na administração pública, ele pudesse sentir-se um herói e saber que aquilo que ele estava fazendo também era a sua hidra que ele estava matando. Percebe isso? Eu vejo muito o exemplo do músico que você citou, né, o jovem e o ser humano, ele ia aprendendo a transformar a sua realidade, a transformar a sua própria vida em música. E só para não perder o gancho, José Roberto, é muito importante esse processo de imaginação através de uma formação humana, como você destaca. Ou seja, quando nós lembramos, por exemplo, das escolas de filosofia tradicionais, sejam as gregas, as romanas, enfim, as escolas de todos os tempos, existiam sempre mestres e discípulos que transmitiam ideias, valores, e estes buscavam aplicá-los em suas vidas, em suas experiências humanas, em suas experiências como um todo. E isso é muito importante porque nós percebemos aí que esse poder imaginativo transforma o indivíduo e naturalmente transforma o coletivo também. Quando nós lembramos de Michelangelo, quando perguntavam para ele como ele tirava aquelas imagens belas das pedras, ele dizia que só tirava o excesso, só aparava as arestas. E nós lembramos também de Sócrates, quando perguntavam a ele como ele fazia para extrair dos jovens aquelas ideias, enfim, como ele fazia para educá-los, ele dizia que não fazia nada, ele só tirava de dentro o que aquela pessoa já tinha, ou seja, através de um processo de reflexão, através da maiêutica também, enfim. Isso é muito importante porque quando nós lembramos do mundo moderno, só como um exemplo que me vem à mente agora, nós temos esse grande criador do século XX que foi o Walt Disney. E há uma frase dele muito conhecida onde ele diz que se você pode sonhar, você pode fazer. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais da importância desse processo de imaginação através também de um processo formativo do ser humano, porque isso pode se dar numa esfera individual e, consequentemente também, de maneira até óbvia, isso pode se expandir para a coletividade, para uma sociedade como um todo. Exatamente, né, a relação é, digamos assim, a relação não tem como ser desligada uma da outra, né. É sonhar, é imaginar e é realizar. Porque aí você se constrói como ser humano.
E aí também você se sente que na sua ação, né, bem direcionada pela vontade, por bons conhecimentos, né, por uma motivação ética, uma motivação estética, você está influindo na realidade que você vive. Você está auxiliando, né, as pessoas que estão ao seu redor. Você, mais uma vez, né, Danilo, processo de imaginação. Você sente que aquele ser humano na sua frente que você está dando uma palavra amiga, em que você está trocando, uma ideia, em que você está dando um momento de atenção, você se sente ali como se estivesse auxiliando a humanidade toda. Né. Que ideia mais elevada, né, que imagem mais bela é essa, do que essa, né, de que nós podemos, na pessoa que está diante da nossa vista, enquanto a ouvimos com atenção, com muito coração presente, querendo o melhor para ela, a gente está auxiliando a humanidade toda, né. E é por isso que a imaginação é algo necessário para o ser humano, né, e é por isso que nós estudamos filosofia, porque quem vai nos emprestar os conhecimentos, né, necessário para que essas imagens cresçam dentro de nós e se multipliquem como seres vivos que são justamente esses grandes, filósofos, né, que sempre trabalharam com o mais elevado da imaginação e também foram muito capazes de realizar isso na sua vida, às vezes até com o sacrifício da sua própria vida. E, inclusive, só voltando um pouco nessa ideia da educação, cabe destacar aqui o próprio Platão, quando ele projeta, quando ele promove essa educação através da República, quando ele fala de ginástica e música, e é uma educação que vai ser dada para as crianças, para os jovens, adolescentes, anciãos, enfim, uma educação fundamental, uma educação ampla e completa que vai acompanhar o ser humano por toda a sua vida, até o fim da sua existência, ou seja, compreendendo o que é a morte, esse momento derradeiro da vida, compreendendo também o que é a vida, o que é a existência, o que é Deus, enfim. Por isso que essa educação formativa, ela vai nos levar a um outro patamar no sentido humano do termo, no sentido de sabermos quem somos, de onde viemos e fundamentalmente para onde vamos e, claro, o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o nosso papel no mundo? Exatamente, né, Platão ele via essa necessidade como bom, na verdade, como todos os grandes filósofos da antiguidade que nós estudamos, né, como todas as grandes tradições filosóficas que nós estudamos, com essa ideia de pedagogia, né, eles viam que o ser humano ele não precisa ser deixado sozinho para lidar com todas essas coisas. Né, e Platão como um grande filósofo, também como um grande pedagogo, ele concebia que quanto mais cedo você começa, né, mais fácil é das mais belas imagens se fixarem no interior do ser humano, né. Então ele realmente, através dos jogos, através do contato com a natureza, né, ele foi desenvolvendo essa ideia de criar, imagens muito fortes, muito belas, né, muito inspiradoras desde a infância, mas também na juventude, né, também na idade madura, também quando a pessoa já é mais anciã, ou seja, a imaginação, né, enquanto somos seres humanos, os nossos 80 ou 100 anos de vida, temos capacidade de lidar com imagens, né, ou seja, podemos desenvolver um processo de imaginação, de imagens dirigido pela nossa vontade, pelo nosso senso ético, para sermos melhores e tornar o mundo em que nós vivemos um pouco melhor, né. Começar mais jovens é melhor? Com certeza, mas começarmos isso em qualquer época da nossa vida também não é perda de tempo, pelo contrário, é a melhor aplicação do tempo que nós podemos dedicar, já dizia aí o nosso bom amigo Sêneca. Bom, José Roberto, agora para encerrarmos o nosso podcast, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, trazendo elementos práticos da filosofia para que nós pudéssemos ser mais imaginativos, não só no nosso sentido individual, mas também para contribuir para a coletividade, para a humanidade como um todo, enfim, para o nosso avanço enquanto seres humanos. É que o melhor benefício, né, Danilo, é que paramos de ser simplesmente máquinas calculadoras, né? Onde vamos acumulando conhecimentos, opiniões, ideias, e, digamos assim, na hora em que nós precisamos dessas ideias para solucionarmos problemas nosso individuais ou nosso coletivo, muitas vezes parece que temos muitos conhecimentos que não servem para nada, né. Já com a imaginação, né, a gente une essa nossa capacidade plástica de lidar com imagens e em aliança com esses conhecimentos que nós temos, né, conhecimentos científicos, conhecimentos culturais,
né, porque se eu sou músico, bom, se eu sou um músico, materialista, né, a música que eu vou criar vai ser simplesmente alguma coisa que atinge no outro os seus sentidos, os seus instintos. Mas se eu sou um músico, tenho um senso ético e tenho imaginação, eu vou querer trabalhar as notas de uma melhor maneira, né, para que a minha alma se inspire e a minha música, né, inspire outras pessoas. Então, não é só imaginação, né, assim como também não é só conhecimento. É o conhecimento, é o senso ético, é a capacidade de imaginação, também é a capacidade de criatividade. São elementos que nós podemos irmos integrando a nossa própria a nós mesmos, né, para que com isso a gente trabalhe o melhor das imagens. As imagens que nascem dentro e essa capacidade de viver isso fora. Porque é muito interessante, né, que olha só, ou os problemas eles tomam conta de nós, e aí eles vão criar imagens tenebrosas, traumáticas, ou então nós aprendemos a lidar com imaginação os nossos problemas, né, para sintamos que, olha, passo por um momento difícil, me dói muito, ainda assim sinto que cresço, né, sinto que me desenvolvo, sinto que os meus problemas, né, são uma espécie de provação da vida para que eu me torne mais forte. E sabe como nós temos essa ideia a respeito desses problemas que nos atingem? Porque eu consigo ver o que eu quero ser lá no futuro. Ou seja, já utilizo a imaginação para ver o que eu quero ser. E com isso, né, trabalho a minha realidade com os meus problemas, né, para que eles não sejam impeditivos do meu crescimento, mas pelo contrário, né, fontes que acrescem cada vez mais a essa minha capacidade de querer ser. Bem, dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje, agradecendo novamente a presença do professor José Roberto e, claro, desejando que seja sempre muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, Danilo, e com todas as pessoas que há um bom tempo carinhosamente nos ouvem. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia e a arte de viver, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de George Muffat e chama-se Suíte em Mi Maior, Os Cortesãos.